convencional da corrente elétrica. Certo? Vamos para frente, então. Se tratando, então, de corrente elétrica aqui, eu tenho as leis de Ohm. A gente falou também, ou começou a falar na última aula. Leis de Ohm. O que são as leis de Ohm? Bom, então a lei de Ohm são duas leis aqui que são experimentais, né? A primeira lei aqui fala do seguinte, olha. A primeira lei fala do seguinte: resistência elétrica é igual a resistividade vezes comprimento dividido por área. Uma forma de se calcular resistência em um determinado sistema. Essa é a primeira lei. A segunda lei fala para a gente que corrente elétrica I, diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à corrente. Quer dizer, diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência do circuito. Duas leis. Beleza? Então, essa primeira lei fala o seguinte, ó, se você tem um determinado condutor, esse condutor vai apresentar uma resistividade que é intrínseca do material. Perceba que resistividade e resistência são duas definições muito diferentes. Resistividade é uma característica estática em material. Então, se você tem cobre, você tem um valor de resistividade. Se você tem alumínio, você tem outro valor. Se você tem ferro, se você tem ouro, prata, cada tipo de material tem uma resistividade que é característica daquele material. E isso não muda, tá? Esse L é o comprimento do material, comprimento mesmo, em metros, tá? E esse A aqui é a área, ou a seção transversal, né, que a gente chama de bitola. Então, tem um condutor aqui qualquer, né? Então, essa área aqui, ó, essa área aqui é essa área aqui da equação. Beleza? Então, obviamente, né, se o formato do condutor mudar, se ele passar, por exemplo, de circular, né, em forma de cilindro assim, começar a ser um quadrado aqui em forma de barra, a seção dele aqui muda. Então, obviamente, a forma de calcular a área também vai mudar. Se ele passa a ser aqui um triângulo, né, forma aqui triangular, então essa área aqui vai mudar. A forma de calcular a área aqui vai mudar. Tá? Então, é só esses cuidados que a gente tem que ter na hora do exercício. Mas, fora isso, a ideia por trás da equação é a mesma. Então, o que quer dizer com isso aqui? Que a resistência, então, de um determinado corpo ou de um determinado elemento, ela vai ser diretamente proporcional à resistividade e ao comprimento, ou seja, quanto maior for o comprimento do condutor, maior é a resistência que ele apresenta. E isso faz todo sentido, né? Se eu tenho um condutor para alimentar uma máquina de 10 metros, e eu pego esse condutor e mudo ele, né, para uma distância, né, eu afasto mais a máquina, e coloco em um condutor de 100 metros, esse condutor de 100 metros ele vai apresentar perdas muito maiores do que o resistor de 10 metros, considerando a mesma área. Tá? Então, isso acontece o tempo todo. Resistividade e comprimento são diretamente proporcionais, né, no que diz respeito ao aumento de resistência. E inversamente proporcional à área. O que eu quero dizer com isso? E se eu tenho um condutor de 10 metros, imagina esse mesmo condutor de 10 metros, porém eu dobro a área dele, ou seja, eu faço a bitola dele, né? Aumentar 2 vezes, quer dizer que a resistência vai cair. É só você imaginar que os elétrons, por assim dizer, né, eles vão ter mais facilidade de passar em um condutor que tem uma área maior. Né? O choque com a rede cristalina ali interna, ele reduz, né?
porque vai ter mais espaço, então a resistência cai. Beleza? Então, parece que é uma coisa puramente matemática, mas eu vou dar um exemplo prático aqui só para vocês terem uma noção. Tá todo mundo ligado aí? Sheila, você tá aí? Sim. Estou. Antônio, tá aí? Estou. Marco Aurélio. Eglisson. Eglisson, tá aí? Tô tranquilo. Josi. Presente. Patiane, tá aí? Tô aqui. Beleza, então se ligue aí nesse exemplo, ó. Imagina que você tem uma determinada máquina, a máquina Komatsu aí, né? Gigante lá no campo e tal, e uma determinada pessoa tá com uma dúvida e chega vocês falam assim, ó, pô, essa máquina aqui, a gente tem um quadro, a gente tem um painel elétrico, e essa máquina, ela tá a 50 metros do painel. E ela já tá ligada. Então tá o painel aqui e a máquina a 50 metros. Tem um condutor, né, alimentando a parte elétrica dessa máquina. Só um exemplo, tá? Imagina que é uma máquina fixa, né? Essas máquinas de pátio mesmo. Então tá fixo lá, beleza, tá tudo funcionando legal. Só que vai chegar para vocês e falar assim, pô, a gente precisa colocar essa máquina a 500 metros de distância do painel. E infelizmente, para onde que essa máquina vai, não tem painel lá. Vai ter que continuar nesse mesmo painel, a gente vai ter que aumentar esse cabo de 50 metros para 500 metros. Beleza? Então, ó, antes era 50 metros. Vou até escrever aqui para a gente não perder os valores. Ó. Era 50 metros e passou a ser 500 agora. Só que, na hora que ligou, pegou o mesmo cabo, tal. Na hora que ligou, o cabo começou a aquecer demais. E a proteção do painel desarmou, né? A proteção atuou e desenergizou o circuito. Cabo, aí qual que é o diagnóstico lá? Qual que é a evidência que vocês observam? Cabo aquecendo demais, máquina sem potência, sem a potência nominal dela. Então, cabo aquecendo, potência reduzida na máquina. Olhando para essa equação da primeira lei de Ohm, de estalo assim, qual seria duas opções possíveis para vocês resolverem esses problemas? Uma, claro, uma vai ser utópica, uma resolução vai ser viagem, tá? Não vai ser aplicável, e a outra vai ser de fato aplicável. O que vocês imaginariam assim de estalo, olhando para essa primeira lei de Ohm aí, para resolver esse problema? Trocaria o cabo. Aumentaria o diâmetro dele? Eu também acho que seria isso. O cabo, a resistência dele, né? A bitola não é proporcional com o trabalho que a máquina faz. A resistência do cabo não está proporcional com aquela. Teria que ser um cabo com mais condutores, né? Tá, então vamos lá. Vamos escolher valores aqui. Já adianta, esses valores aqui não vão ser, não é valor padrão que a gente compre, tá? Vou colocar aqui um valor, por exemplo, não, vamos colocar padrão mesmo. Vamos colocar aqui que, inicialmente, esse aqui de 50 metros estava com... Não vai ficar ruim para fazer conta. Vamos colocar valor solto mesmo. Vou colocar assim, ó. Vou colocar que era 100 milímetros quadrados. Então, esse condutor tinha uma seção transversal, uma bitola de 100 milímetros quadrados. Então, com esses 100 milímetros quadrados, quando aumentou a distância, começou a aquecer e a máquina perdeu muita potência. Então, o que eu faria aqui? Me falem a resposta com valores. O caminho é esse mesmo, tá, gente? Vocês falaram certo? Colocaria um milímetro de 200, então, milímetros. Seria 200? Porque de onde que veio esse 200? Eu multiplicaria ele. Aumentaria, né, na verdade. Dobraria esse valor. Sim, tá perfeito, tá certo.
Só que de onde que você tirou essa relação de dobro? Por que você dobrou? Vou pensar. Esse exemplo aqui é um exemplo prático mesmo, tá, gente? É coisa Me explica de novo aí os valores, que eu me perdi. Explico sim, vamos lá. Então, tinha um condutor de 50 metros ligando uma máquina do painel, né, até levando, né, do painel à máquina, né, um condutor de 50 metros. Esse condutor tem a seção dele, transversal, bitola, que é onde está escrito o A ali, tá vendo? Onde está desenhado aquele A ali. Aquela área ali, a superfície ali do condutor, que é chamado de bitola, ela tem 100 milímetros quadrados de início. É um burro de um condutor, né? Condutor muito espesso, a gente pensar aí. Aí, esse condutor de 100 milímetros quadrados, quando eu aumentei a distância de 50 metros para 500 metros, ele começou a aquecer muito e a máquina perdeu potência. Aí a pergunta que eu fiz é, qual seria a solução? Aí eles falaram assim, não, vamos aumentar a bitola. Então, a bitola é de 100 milímetros quadrados, ela vai ter que ser maior. Beleza? Aí, quem que falou que? Sheila. A Sheila falou que ia aumentar para o dobro. Então, ia colocar 200 milímetros quadrados. Aí eu perguntei para ela, de onde que vem esse dobro? Qual que é, por que esse vezes 2? E a gente finalizou aí. Aí eu quero que vocês me respondam o quanto que eu preciso aumentar e por quê. Vamos voltar. É legal essas reflexões. Vamos voltar para essa equação aqui, olha. Que aí vai ficar claro de vocês verem. Olha só. Se eu tenho uma resistividade aqui, quer dizer, se eu tenho uma resistência R, uma resistividade aqui que para nós não vai ser importante agora, eu tenho um comprimento L e eu tenho uma área A. Beleza? Olha só, sem valores, hein? Sem mexer com valores. De 50 para 500, eu aumentei quantas vezes aqui? 10 vezes. 10 vezes. Vezes 10, né? Então, isso indica que eu peguei esse L aqui da equação e fiz o que com ele? Multiplicou por 10. Multipliquei por 10. Top. Aí, a minha ideia é o quê? É manipular esse A, que está aqui, olha, de forma que eu consiga anular esse vezes 10 que foi aumentado. Concorda ou não? Sim. Então, o que eu preciso fazer com esse A aqui? Aumentar 10 vezes. Aumentar 10 vezes também. Por quê? Se eu multiplico por 10 numerador e multiplico por 10 denominador, isso aqui corta e eu continuo com a mesma resistência anterior, né? Mesmo modificando o comprimento. Certo? Então, voltando ao exemplo de cima, se o meu condutor era de 100 milímetros quadrados, para quanto que ele tem que ir aqui? 1000. 1000. 1000 milímetros quadrados. Já repito, hein? Não são valores padronizados, tá? Esses aqui são valores, assim, astronômicos aqui, fora mas só para facilitar a nossa conta e a nossa análise, tá? Então, eu não falei, nunca vi cabo com essa bitola. Não, assim, é astronômico, né? Só para facilitar, deixei o valor redondo aqui, só para facilitar a nossa análise mesmo. Então, de 50 metros para 500 metros, aumentou 10. De 100 metros de 100 milímetros quadrados para 1000 milímetros quadrados, aumentou 10 também. Então, se eu aumentei o comprimento 10 vezes, eu tenho que aumentar a área também 10 vezes. Tá vendo? Ou então próximo disso, né? De forma que eu consiga continuar com o meu circuito funcionando de forma adequada. Então, essa primeira lei de Ohm, ela consegue talvez resolver situações simples aí do dia a dia que a gente tem. Né? Por isso que quando a gente vai fazer um projeto, seja ele industrial, seja ele residencial, predial e tal, na hora de você calcular os condutores para alimentar os pontos, né, para alimentar uma máquina, para alimentar uma carga, para alimentar um setor qualquer, você tem que levar em conta sempre a distância. Tá? Então, por que distância? Porque a distância influencia de forma direta na resistência do cabo.
Então, para tal, por exemplo, né? Muita gente fica falando aí, para chuveiro, né? Chuveiro coloca tantos milímetros quadrados lá que funciona. Esquece da distância. Aí talvez a distância do quadro de distribuição até o chuveiro seja, sei lá, 30 metros, 40 metros. A pessoa não considera isso. Aí com o tempo começa a aquecer, começa a ressecar, dá curto-circuito, vira aquela bagunça. A pessoa fica questionando, né? Mas por que não funcionou? Né? Então, isso funciona também, né? O mesmo princípio se aplica no ambiente industrial. É um motor, é uma máquina, o que seja. Não, mas a máquina está perdendo potência. Né? Pô, a máquina está precisando funcionar mais tempo para fazer o mesmo trabalho que ela fazia antes, porque está com potência reduzida. Aí quando você vai olhar, a potência sendo perdida no cabo. Então o cabo está consumindo uma potência que não deveria consumir. Então não está chegando a devida potência na carga que deveria chegar. Então com um simples ajuste que seja feito no cabo, a gente consegue contornar esse problema aí. Né? O problema do exemplo que foi dado. Beleza, gente? Ficou claro isso aqui? Sim ou não? Ficou tranquilo. E outro ponto aqui, eu falei que seriam duas soluções, mas assim, a segunda solução seria mexer nesse Rho aqui, né? Essa letra grega Rho, que é a resistividade. Só que para mexer na resistividade, eu preciso mexer em quem aqui? Para mexer na resistividade, eu preciso mexer em quem? No cabo, no caso? No cabo, mas em qual parâmetro do cabo? Na espessura dele. Não, espessura é a área, né? Sim. Seria o A. O L e o A que a gente mexeu agora. Se eu tiver que mexer na resistividade para controlar... Na resistência dele, no caso? Na resistividade. Eu teria que mudar o material que o condutor é feito. Aí já fica inviável. Eu estou dizendo o seguinte, né? Não, eu estou usando aqui um condutor de cobre. Pô, mas então eu vou usar agora, eu vou mudar esse condutor para um condutor de prata. Por quê? Porque aí minha resistividade vai abaixar e eu consigo compensar o comprimento. Ou então, eu vou mudar esse condutor para um condutor de ouro. Certo? Então, matematicamente é possível, fisicamente é possível, mas na prática é inviável. Tá? Eu digo isso por quê? Porque a resistividade depende do material que o condutor é feito. Na maioria das vezes é cobre e alumínio. Se eu mudar o material, usar prata, usar ouro, eu abaixo a resistividade e, em consequência, abaixo também a resistência. Posso fazer um sistema de compensação também. Só que, como eu falei, né, e é intuitivo saber que é inviável. Beleza? Então a gente fica com a primeira solução, que é manipular comprimento e área de acordo com a necessidade. Beleza, gente? Dúvidas? Voltando aqui, então, ao assunto aqui, né? A gente sabe que a gente tem, então, duas leis de Ohm, né? Que elas são aplicáveis aí em circuitos elétricos. Então, ainda no contexto de circuito, vamos fazer um exemplo. Então, fazer um exemplo aqui. Um exemplo simples aqui, então. Imagine que você tem uma fonte. Você tenha condutores e você tenha um resistor. Beleza. Então, esse resistor aqui, vamos colocar o valor dele aqui de 5 ohms. A nossa fonte, vamos colocar o valor aqui de 10 volts. Então, a pergunta é, qual é o valor da corrente elétrica que flui por esse circuito? Qual que é melhor eu usar para responder essa questão aqui? Aplicar a primeira lei de Ohm ou aplicar a segunda lei de Ohm? Segunda. Segunda lei de Ohm. Então vamos lá. Segunda lei de Ohm fala o quê? Que corrente ela é diretamente proporcional à tensão
inversamente proporcional à resistência. Então, substituindo, essa tensão aqui é o 10 volts e resistência é o 5, né? Então, 10 dividido por 5, quanto que dá isso aqui? 2 ampere. Beleza? Então, esse é o valor da corrente elétrica que está nesse circuito aqui. Então, se você representar, a gente representaria, por exemplo, pode representar até assim mesmo, ó, uma corrente assim, ó. Corrente elétrica aqui de 5 amperes. Tá? Então, essa corrente, ela sai aqui do polo positivo da fonte. Lembrando que esse sai do polo positivo foi convencionado, tá? Esse não é o real. Então, sai do positivo, passa pelo resistor e volta para o negativo. Certo? Então, isso aí que acontece. Vamos aqui, então, para o próximo. Deixa eu acrescentar uma página aqui. Espera aí que eu acrescentei aqui página. Aí. Bom, e agora, hein? Agora eu vou ter assim, ó. Exemplo 2. Ainda uma fonte. Então, essa fonte aqui continua sendo de 10 volts, beleza? Só que agora, meu resistor é de 1 kΩ. Qual é o valor da corrente? Alguém me fala aí? Bem, então eu tenho os valores que são assim, ó. Eu tenho o valor aqui, né, da unidade. Então, por exemplo, 1 ohm. Aqui eu tenho 1 kΩ. Aqui eu tenho 1 mega ohm. Mega ohm. E aqui eu tenho 1 giga ohm. Para baixo eu tenho 1 miliohm, 1 micro-ohm, 1 nano-ohm e 1 pico-ohm. Coloquei ohm aqui porque eu falei da resistência, né? Mas isso aqui se aplica em qualquer unidade. Então, esse 1 aqui é o nosso vezes 10 a 0. Quanto que é 10 elevado a 0 aqui? 10. Quanto que é? Não. 10 elevado... Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Tá? Então, aqui, ó. 1 vezes 10 a 0 é 1. Tá? Porque isso aqui é 1. Fica 1 vezes 1. K é o mesmo que vezes 10 a 3. Então, K seria isso aqui, ó. Presta atenção. 1 vezes 10 a 3. Esse 1 vezes 10 a 3 indica que eu estou multiplicando esse valor por 1000. Tá? Então, você pode pensar que esse 3 aqui, ele pode indicar, por exemplo, 3 zeros a mais. Ou então indicar 3 casas, andar 3 casas com a vírgula para a direita. Então, esse 1 vezes 10 a 3 é o mesmo que 1000. Beleza? Então, ó, se eu ando com a casa aqui, 3 vírgulas aqui, né? Se eu ando com a vírgula 3 casas para a direita, eu chego em 1000. Beleza? Mega vezes 10 a 6. Esse vezes 10 a 6, mesmo raciocínio, só que agora eu vou andar 6 casas, né? Ó. Eu ando 6 casas aqui, quanto que dá? 1 milhão. Beleza? E aqui, giga é vezes 10 a 9. Então, 1 vezes 10 a 9, eu vou andar com a vírgula 9 casas. Certo? Então fica 1 bilhão. Beleza?
Então, isso é a unidade. Essa aqui, a primeira, é K, essa é mega e essa é giga. Então, quilo, mega e giga são múltiplos da unidade. Então, é vezes 1000, vezes 1 milhão, vezes 1 bilhão. Tá? Então, exemplo real. 1 megabyte. O que quer dizer 1 megabyte? 1 gigabyte, 1 kilobyte, né? Que é aquele 1 kbyte lá. É essas unidades aqui, ó. 1 quilograma, né? 1 miligrama, é tudo unidade de múltiplo e submúltiplo. Só está te falando quantas casas você tem que andar ali, né? Ou então por quanto você precisa multiplicar aquele número para você ter a unidade em si. Beleza? Mili, aqui ó, mili vem de milésimo, tá? Então, aqui vai ser vezes 10 a menos 3. Tá? O que seria, deixa eu separar isso aqui, ó. O que seria vezes 10 a menos 3? Seria 1 vezes 10. Se aqui a gente andou com a vírgula para a direita, aqui a gente vai andar com a vírgula para a esquerda. Andar quanto para a esquerda? 3 casas, né? Então ficaria assim, ó, 0,001. Então, 1 milésimo quer dizer a milésima parte de 1. Beleza? Então, ó, se eu pego esse valor aqui, né, isso aqui é o mesmo que pegar 1 e dividir por 1000. Tá? Se eu pego 1 e divido por 1000, eu chego em 1 milésimo. Então, 1 milésimo é representado por mili, que é vezes 10 a menos 3. Essa notação aqui, vezes 10 a menos 3. Então, o valor de I nesse exemplo é 1 milésimo, né? Oi? Então, o valor de I nesse exemplo que você deu aí Top, é 1 milésimo. isso. Perfeito. Perfeito. Se eu pego alguma coisa e divido por K, que é 1000, eu tenho como resultado alguma coisa milésimo. Que aqui a gente chama de... A gente simplifica como sendo mili, tá? Então, 1 miliampere é o mesmo que 1 milésimo de ampere. Para não precisar ficar falando 1 milésimo de ampere toda hora, a gente fala 1 miliampere. Beleza? Da mesma forma, micro, essa letra aqui é tipo como se fosse um U minúsculo, mas é a letra Mi, tá? Então, 1 micro é 1 milionésimo. Então, é vezes 10 a menos 6. Então, 1 vezes 10 a menos 6 é o mesmo que dividir aqui. Então, igual eu falei em cima, né? 1 por 1 milhão. 1 por 1 milhão. Isso vai me dar isso aqui, ó. 0,0000001. Beleza? Isso aqui é a milionésima parte da unidade. Tá? Então, quando eu tenho 1 microampere, eu tenho, por exemplo, a milionésima parte de 1 ampere. E aqui segue o mesmo raciocínio. Ó. 1 nano é vezes 10 a menos 9. E 1 pico vezes 10 a menos 12. Tá? Só para ficar igual, vamos acrescentar mais uma aqui em cima também, né? Depois de giga aqui é quanto? Tera, né? Então fica tera ohm. Então aqui seria vezes 10 a 12. Beleza? Pessoal, só um minutinho. Beleza aí, gente? Então, a gente começa aqui na unidade. Isso aqui são... o assunto aqui é múltiplo e submúltiplo. Repito, eu coloquei ohm aqui, mas isso aqui se aplica a qualquer unidade de medida. A byte, bit, né, de internet, a grama, né, se eu estiver medindo a massa de alguma coisa, a velocidade, né, quilômetros lá, né,
a distância, o que for, se aplica, tá? Então, ó, começa aqui onde está em vermelho, vai para cima, que a gente chama de múltiplo, crescendo o valor, ou vai para baixo, que a gente chama de submúltiplo, que é reduzindo o valor. Tá? Então, essas notações aqui, que são essas letras que vêm antes, elas são para facilitar a vida da gente, que a gente estiver escrevendo alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, é muito mais fácil escrever 1 quiloohm do que escrever 1000 ohms. Né? Tanto a escrita quanto a pronúncia fica bem melhor quando a gente usa o K. Beleza? Dúvidas até aqui, gente? Você pode me interromper se tiver dúvida, tá? Então, se eu tenho 1 quiloohm, de acordo com essa análise que a gente fez aqui na direita, esse K aqui vale quanto? 1000. 1000. Então, isso aqui é o mesmo que quanto? 1000 ohms. Certo? Então, a corrente elétrica aqui, a análise é a mesma coisa. Então, vai ser 10 dividido por 1 vezes 10. Eu vou até escrever já com a anotação, precisa acostumar, hein? 1 vezes 10 a 3. Esse 1 vezes 10 a 3 é o mesmo que 1000. Tá bom? Então, isso aqui daria quanto? 10. O que aqui? O quê? Qual unidade aqui? 10 miliampere. 10 miliampere. Então, para acostumar também, 10 vezes 10 a menos 3, que é o mesmo que 10 miliampere. Beleza? 10 miliampere é o valor, então, da corrente elétrica desse circuito. Então, para representar, poderia representar assim, por exemplo. Ó. 10 miliampere, fluindo aqui. Beleza? E já adianto para vocês aqui, né? Os valores geralmente medidos aí em circuitos de máquina, circuito eletrônico de comando, né? Até mesmo circuito de potência e tudo mais, no que diz respeito ao comando relacionado, sempre vai ser correntes baixinhas assim, ó, da ordem de 10 miliampere, 50 miliampere, 100 miliampere. Beleza? Então, é bom a gente acostumar com esses múltiplos e submúltiplos. Da mesma forma, tensões, vocês vão trabalhar com tensões talvez até um pouco mais altas, da ordem de kilovolt. Então, 1 kV, 2 kV, 10 kV. Né? Então, por exemplo, se você olha para a rede de distribuição da sua rua aí, na parte de cima tem 3 cabos na horizontal. Né, no poste mesmo, tá que eu tô falando. 3 cabos na horizontal. Aquela rede ali é rede de média tensão. Ali tem tensão de 13, a tensão daqueles cabos lá. Não sei se vocês conseguiram visualizar o que eu tô falando. Tô falando assim, ó, você tem um poste aqui, né? Aí você tem assim, mais ou menos. Aí os cabos passam assim, ó, na rua. Aqueles 3 que passam nessa orientação aqui, ó, mais ou menos, tá? Esses cabos aqui, eles têm a tensão de 13,8 kV. Ai, agora misturou, né? Porque quando é 1 aqui é fácil. E se eu falar de 13,8 kV? Quantos volts eu estou falando aqui? De quantos volts que eu estou falando? 13,8 kilovolts. mil? 13 mil? E aquele 8 ali, a gente some com ele? Aí fica 13.800? 13.800, exatamente. Então isso aqui é o mesmo que 3.800. 3.800 volts. Certo? Então, essa análise que a gente está fazendo aqui, né, esse exemplo dado, vale para qualquer coisa, tá? Que vocês estejam trabalhando com múltiplo e submúltiplo. Então, tensão pode ser que vocês encontrem tensões acima da unidade, principalmente kilovolts. E corrente, geralmente vai ser corrente baixa, ou alguma coisa ampere mesmo, ou até aí miliampere.
tá? Então essa aí que é a ideia. Então,